Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim na terra perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Queremos elevar as nossas vibrações, elevar os nossos pensamentos, saudar e agradecer a presença de nossos mentores, nossos guias e nossos irmãos espirituais. Saudamos ao nosso guia-mestre, nosso Pai Tupinambá, rogando que Ele nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos a Oxalá, saudamos a Xangô e a Iemanjá, saudamos a Obaluauê e a Oxum, saudamos a todos os orixás da nossa casa, os nossos protetores, pedindo forças para o trabalho dessa tarde. Que nossos irmãos do bem possam nos inspirar, nos intuir e nos guiar, a fim de que possamos ajudar a todos, encarnados e desencarnados, que buscam nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Saudamos a São Miguel Arcanjo, a São Francisco de Assis e a corrente franciscana, que abraça a todos nós com seu amor. Rogamos que possamos ter paz, entendimento e equilíbrio, que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia. Pedimos pelos idosos, pelos enfermos, por todos que se encontram desamparados, hospitalizados e angustiados. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, paz entre todas as religiões, paz entre povos e nações, e pedimos que a paz se faça principalmente dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações. Pedimos por todas as crianças do mundo, que elas possam crescer longe da violência e longe do abandono, que elas possam crescer num ambiente de amor. Pedimos por todos que, de alguma forma, colaborem e ajudam a creche e os projetos sociais e espirituais da Casa de Francisco de Assis. Queremos pedir por todos os espíritos, encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados em nossa caixinha de pedidos. Por fim, queremos pedir por toda a humanidade, que o bem e o amor vençam sempre. Assim sejam. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a parábola do semeador. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e sentou-se, e o povo todo ficou de pé na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: o semeador saiu, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. E tendo saído o sol, queimou-se, e como não tinha raiz,
secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E caiu outra na boa terra, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Comentários de Torres Pastorino. Novamente em Cafarnaum, Jesus volta à beira do lago para novas instruções. As massas o comprimem e mais uma vez toma o barco, onde se senta para falar ao povo. Sendo grande a multidão e variada em sua capacidade de entendimento, Jesus fala por meio de parábolas, porque as parábolas, que são baseadas em fatos e situações corriqueiras, colhidos da vida diária, facilitam e favorecem o entendimento. Conta então o exemplo do semeador que espalha as sementes pelo campo. Esse dividido em 4 partes, 3 que não dão resultados e a 4ª produzindo muito fruto. E no final diz: quem tem ouvidos, ouça, no sentido de quem é capaz que entenda. Realmente, é através dos ouvidos que se capta a lição que vai fixar-se no coração, onde será meditada e assimilada. Jesus começa a explicar a finalidade principal de sua descida à terra: ensinar aos homens a unificação com o Pai que habita em nós. O Pai que está nos céus, que constitui o reino dos céus e que está dentro de nós. Mas a humanidade não estava e não está preparada para um passo à frente tão grande. Jesus adverte que não adianta forçar, pois os homens que não superaram ainda as sensações, as emoções e o intelecto não podem perceber com o coração e, portanto, não podem conseguir a libertação. Eles amam a prisão da carne com suas ilusões. Por isso, o ensino precisa ser gradativo para ser eficiente e não causar traumas, já que a evolução não dá saltos. Daí a divisão da humanidade em 4 categorias. A primeira categoria é a dos que estão presos às sensações e que, portanto, se deixam influir pelo mal, que é exatamente o corpo físico, ou melhor, a matéria em geral, por esses que mais amam o corpo e suas comodidades e o conforto acima de tudo. A doutrina da palavra não chega a ser sequer compreendida, porque é julgada tolice. Estão totalmente enterradas na matéria, com o espírito extremamente ainda materializado. A segunda categoria é a dos que vivem presos às emoções, e é nesse setor que se inclui a maioria esmagadora da humanidade. Deixam-se levar pelo gosto e desgosto, pelo prazer e desprazer, pela simpatia e antipatia, pelo amor e pelo ódio, pela alegria e pela dor, encontrando muitas pedras na estrada da vida. Esses recebem a palavra com alegria, mas quando sofrem os embates da própria vida, os sofrimentos e as ingratidões, ou seja, quando tropeçam nas pedras, se escandalizam e desistem, retrocedem amedrontados, porque julgam que uma vez certa, o sofrimento e as pedras do caminho deveriam ser retirados para que sua jornada fosse de rosas. Acham-se com direito a certos privilégios. A raiz deles é tão frágil e pequena. Qualquer contrariedade maior é considerada falta de consideração divina e é o motivo suficiente para afastá-los do espiritualismo. A terceira categoria é daqueles que já se encontram com o intelecto mais desenvolvido e, portanto, apresentam certo domínio sobre as emoções, embora estas ainda não tenham bastante influência nas suas decisões. Ocorre, então, que vivem entre espinheiros, que são constituídos pelos cuidados e preocupações com a vida material, pela ilusão das riquezas, pela cobiça de tantas outras coisas transitórias, que são verdadeiras ilusões. Esses ouvem
e até gostam da palavra. Chegam mesmo a compreender a doutrina e a importância da unificação com o Pai, mas não podem fazê-las frutificar, porque estão muito ocupados com suas atividades terrenas. A frase mais comum desse grupo de pessoas é: não tenho tempo. E tudo que ouvem e aprendem fica infrutífero. A quarta categoria é daqueles que já se iniciaram na senda. Ouvem a palavra, aceitam a palavra e querem viver a palavra. Para isso, buscam perceber a presença e a ação de sua individualidade. Sabem distinguir entre a realidade do espírito e a ilusão da matéria. Compreendem a necessidade de dedicar algum tempo de sua vida às orações e meditações. E quanto mais se aprofundam no espiritualismo, mais se aproximam dos mistérios e dos segredos do reino dos céus. E a evolução continua até que seja alcançada a libertação plena. Então, a gente está recomeçando mais um ano dos nossos encontros aqui na nossa casa. E aí é sempre bom trazer essa parábola do semeador, porque ela traz um grande ensinamento. Essa parábola do semeador é muito conhecida, porque a parábola do semeador, ela traz essa divisão dos terrenos, né? Os terrenos somos nós, a nossa humanidade. As sementes é a palavra que Jesus nos ensinou. As dicas que Jesus nos dá para que a gente consiga evoluir. E, logicamente, escuta quem tem ouvidos para ouvir. E Jesus, naquela sua simplicidade, naquela sua inteligência, ele para facilitar o entendimento. Então, ele fala: o semeador saiu a semear. Ou seja, o semeador saiu a jogar as sementes, a distribuir a palavra para que todos que pudessem ouvir. Ou seja, as palavras são jogadas, são ditas para todos de forma igual. Então, as sementes são jogadas em todos os tipos de terreno. E aí, ele divide os terrenos em 4 tipos. Como se a gente tivesse também divididos em 4 tipos evolutivos de terreno. E a explicação vem muito simples de entender. Então, o primeiro terreno é aquele onde a humanidade está ali sem nenhum tipo de evolução espiritual. Aquelas pessoas que ainda estão totalmente ligadas, envolvidas e focadas unicamente, exclusivamente nas questões materiais. Não tem nenhum tipo de envolvimento com questões espirituais. Tanto que a Torres Pastorina fala que qualquer situação ligada às questões espirituais é chamada de tolice. Então, aquele terreno onde questões espirituais é tolice. Então, ele cita que as sementes nesse tipo de terreno são jogadas e não chegam nem a frutificar, nem a crescer, nem nada, porque os pássaros comem. Né? Então, o simbolismo fica muito claro de entender. As sementes são jogadas, elas não florescem, não frutificam, não crescem, porque morrem simplesmente, ou os pássaros comem, ou elas apodrecem, nada acontece com a palavra, com a semente, naquele tipo de terreno. Aí vem o segundo tipo de terreno, que, segundo Torres Pastorino, está situada a maioria da humanidade, que é o quê? Onde a fé é muito frágil. A semente cai ali, por ter um pouquinho só de terra, logo floresce, logo cresce, mas como é muito raso, a raiz é frágil, ou seja, qualquer ventinho, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, aquilo ali tomba e fragiliza e acaba. Ou seja, somos nós que em qualquer situação de dificuldade, qualquer obstáculo da vida, qualquer situação que desfavoreça, já titubeia, já desiste, já não tem aquela fé. Porque, na verdade, a fé ela não está
só no mar de rosas. A fé está no desafio, no saber passar, no acreditar que consegue, né? Na certeza de que a vida não é só nas questões materiais. Então, nesse segundo grupo, ele fala muito bem que as pessoas que se situam naquele grupo acreditam que não podem sofrer nada, né? Aconteceu, já não querem mais saber de espiritualidade, porque como? Eu acredito, tenho fé, como que eu estou passando por isso? Então, quer dizer, é uma fé muito frágil, muito leve, muito fraca. Então, é o segundo grupo, é uma fé frágil. O terceiro já é um grupo já mais aprofundado. Já é um grupo que consegue entender, já é um grupo que acredita melhor, porém, ainda muito apegado às questões materiais. Então, aquela fé, ela cresce, aquele estudo cresce, mas cresce junto com os espinheiros. O que seriam os espinheiros? São as questões materiais. É aquela que fala, não tenho tempo. O que é não ter tempo? Não ter tempo porque precisa se voltar exclusivamente para as questões espirituais. Então, para as questões materiais. Então, aquele grupo, ele vai estar sempre dedicado às questões materiais, às riquezas, ao trabalho, a qualquer coisa que seja material, as questões espirituais, quando tiver o tal do tempo. Então, aquilo ali vai sendo empurrado e a prioridade é a gente que faz, né? Então, quando a gente dá importância a certas coisas, a gente prioriza. Isso tudo na vida. Quando a gente prioriza aquela tarefa, a gente dá um jeito. Isso é para tudo. Para atividade física, para visitar o amigo no hospital, para cuidar de quem quer que seja. Quando a gente acha aquilo importante, a gente dá um jeito de conseguir. Quando a gente não acha muito aquilo importante, a gente diz que não tem tempo. Então, quando a gente prioriza o estudo espiritual, o trabalho espiritual, a caridade, fazer a caridade, a gente dá um jeito de conseguir fazer. Então, o terceiro grupo ainda não priorizou as questões espirituais. Então, por isso que ele cresce nos espinheiros, junto com ele. Porque o espinheiro atrapalha aquela semente crescer sozinha. E, finalmente, chegamos no quarto terreno, que seria o terreno que a gente precisa querer estar. Aquele terreno onde a gente vai só frutificar. E aí ele fala que o quarto terreno a gente frutifica 30, 60, 90, cada vez mais. Porque a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. Cada vez que a gente vai subindo o degrau, cada vez que a gente vai melhorando o nosso crescimento espiritual, cada vez que a gente vai evoluindo, a gente vai frutificando cada vez mais. Então, esse estudo da parábola do semeador, eu acho muito interessante trazer no início do nosso trabalho. Porque o que é as nossas mensagens aqui no nosso evangelho? É trazer a palavra, é trazer a semente, né? E nós somos o quê? Nós somos o terreno. Todos nós somos o terreno. E a gente precisa estar cada vez melhores nessa frutificação, nesse preparo. O que a gente deseja? Que a gente esteja de fato com o ouvido pronto para ouvir, pronto para fazer esse trabalho, pronto para trabalhar o tempo todo nas mensagens que a gente recebe. Pronto para fazer esse trabalho cada vez melhor, que a gente possa evoluir. Porque o nosso período de vida terrena, se a gente for comparar no mundo, na nossa vida inteira espiritual, é desse tamanho. A nossa vida é gigantesca, a nossa vida espiritual. O que é a nossa vida terrena? Pequena. A gente não pode perder esse tempo todo, a gente precisa evoluir o tempo todo. A gente pode perder tanto tempo com essas questões materiais tanto. Então a gente precisa aproveitar todas essas mensagens que a gente recebe, aproveitar essa palavra, aproveitar todas essas sementes que são plantadas para que a gente possa, de fato, produzir esses frutos. Que a gente possa escutar, evoluir e trabalhar todas essas sementes que são trazidas, que a gente escuta nos evangelhos que Jesus trouxe para a gente. Por isso que é legal essa parábola do semeador. Tá bom? Que vocês sejam muito bem-vindos, que a gente possa ter um ano de muito estudo aqui na nossa casa.
Senhor, faz de nós instrumentos da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna.